Talks. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Women Talks. Começa agora a nossa segunda temporada de gravações em New York City. Como é bom chegar e logo ser abraçada por essa cidade e por todas essas pessoas que fazem esse projeto acontecer. Se você tá caindo aqui de paraquedas, esse podcast nasceu em 2019 com um projeto piloto, quando eu pisei em Nova York pela primeira vez e decidi gravar um episódio aqui. Foi então que eu entendi que esse era o lugar que eu ia buscar inspirações para as nossas histórias. O podcast ficou na gaveta por alguns anos e no ano passado, em 2023, enfim gravamos a primeira temporada do programa, que a propósito já tá no ar. Então, se você ainda não ouviu, recomendo que você busque no Spotify o Women Talks Podcast e comece a maratonar. E por que eu tô falando tudo isso agora? Porque se você é uma mulher empreendedora e tem o sonho de realizar um projeto, eu sugiro fortemente que você comece e não desista. A sua persistência e disciplina farão o seu projeto dar certo. Bom, antes de mais nada, quero que você se acomode, pegue aquele cafezinho e se sinta em casa, porque o episódio de hoje vai ser daquelas conversas que você vai querer ouvir até o final. Eu sou a Mayara Castro, idealizadora e apresentadora desse podcast, que faz parte do projeto Made by Women, uma criação da nossa agência de comunicação, a Women Digital, que conecta mulheres incríveis ao redor do mundo e acredita que o empreendedorismo feminino é uma das forças mais transformadoras, capaz de reescrever realidades e abrir novos caminhos. A cada episódio vamos conversar com brasileiras que estão fazendo história nos negócios fora do Brasil e hoje a gente vai conhecer a trajetória dessa mulher que começou no audiovisual aos 14 anos, saiu do Brasil com pouca grana, sem inglês e hoje comanda uma produtora nos Estados Unidos atendendo marcas gigantes como UFC, Itaú, Fenty e Budweiser. Bem-vinda, Rê! Obrigada pelo convite, uma honra. A Renata Meirelles é diretora criativa, fotógrafa e fundadora da Black Tree, um estúdio audiovisual com base em Nova York e em São Paulo. Com mais de 15 anos de trajetória, ela já assinou projetos com artistas como Cardi B, Ludmilla, Marcelo Falcão, Sofia Reis, entre outros grandões. Aos 23 anos, fundou uma gravadora independente do zero, que mais tarde se transformou na Casa da Glória Groove. Tá bom pra você? Hoje, além de liderar a Black Tree, ela também está à frente do projeto non-profit Live Beyond Parkinson's, ao lado de sua futura esposa, unindo criatividade, tecnologia e propósito para gerar impacto real na vida das pessoas. Eu já falei bem-vinda, né? Mas bem-vinda novamente. Obrigada. Muito bom. Antes de entrar na sua trajetória, que eu sei que você tem histórias que, né, a gente nem consegue imaginar, ao longo desses anos todos nos Estados Unidos, qual foi a mais inusitada, engraçada ou história curiosa que aconteceu no meio de todos esses trabalhos? Eu acho que tem muita coisa inusitada, porque estou quase 10 anos aqui. E logo, desde que eu cheguei, né, sem inglês, tive algumas oportunidades, assim, já trabalhava com alguns artistas no Brasil, então dei continuidade aqui. E durante esses trabalhos, assim, aconteciam coisas inusitadas de cair num evento, numa festa e se deparar com o Justin Bieber e a esposa, Uau. o Drake, celebridades que, assim, a gente pensa, nossa, impossível, né? Então, muitas situações inusitadas. Teve um outro episódio também que eu estava trabalhando com muitos americanos em um projeto, alguns anos atrás, e eu fui presenteada com um carro no meio do projeto, então... Gente, Exato, a gente escuta muita história aqui nos Estados Unidos, ganhou um carro, né, aquela coisa, mas foi uma situação diferente, eu estava trabalhando, assim, era um projeto muito grande, e tinham, sei lá, mais uns 50 americanos ali, e aí você se vê ali, eu, né, você fala, nossa, por que eu, assim, mas são episódios também que acontecem e aí parece que te dá mais força, assim, para falar, não, tô no caminho certo. com certeza. Muitas vezes a gente se pega pensando por que eu e não porque não eu, né? Exato, exatamente. E aí quando acontece, pelo menos eu tento usar por um lado positivo de, pô, continua que você tá fazendo a coisa certa, Com assim, sabe? certeza, sim, bem legal. Agora, Rê, a gente quer saber tudo sobre você. Você começou no audiovisual, né, super nova, com 14 anos, Sim. e a gente quer entender como que isso aconteceu, de onde veio essa paixão, como que você seguiu o seu caminho até fundar a Black Tree, como que foi essa trajetória toda? Na verdade eu acho que o audiovisual me escolheu, porque eu sempre tive muito interesse, assim, por arte, eu assistia televisão, achava aquilo mágico, né? E com 14 anos, um estúdio de fotografia de evento social abriu ali perto de casa. E me despertou, eu já queria trabalhar, né? A gente começa a desenvolver o interesse de trabalhar para ter seu primeiro dinheirinho. Eu falei, pô, eu vou bater na porta daquele estúdio e vou pedir pro fotógrafo me ensinar. Foi, assim, um despertar. Aham. E daí, desde então, nunca parei. Ele
me abriu as portas, começou a me ensinar, claro, sem remuneração alguma. Ainda era analógica os equipamentos, né? Eu tinha 14 anos. E aí foi legal, até porque eu pude pegar essa bagagem do analógico, mas aí quando eu comecei a me profissionalizar ali, sentir um pouco mais de segurança nos meus 17, 18 anos, o digital começou a acontecer, começou a aparecer, e aí eu tava com aquele gás novo, né? A mente nova, ela tá aberta para tudo, então eu consegui desenvolver dentro do digital, assim, né? Mas durante esse período dos 14 até os 18 ali, eu fiz muitos eventos sociais, casamentos, para de fato aprender, e foi dali que me despertou o interesse na parte artística. Eu sempre fui muito sonhadora, assim. Eu falava, né? Falava, eu quero trabalhar com projetos grandes, artistas. Eu gostava, assim, tinha algo em mim que vibrava, assim, quando eu visualizava alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui seguindo minha intuição, sabe? Legal, bem legal. E, bom, você fundou uma gravadora aos 23 anos, né? O que também é um marco, Exato. né? Muito nova e tal. E essa gravadora mais tarde se transformou, né, na gravadora de ninguém mais, ninguém menos do que a Glória Groove. Como é que foi que isso aconteceu? Foi uma oportunidade que eu tive, na verdade, quando eu fiz, eu não sabia o que eu estava fazendo, assim, foi mais uma ideia que veio, assim, de intuição. Eu tive um outro empresário que acreditou no projeto. Na época eu trabalhava com ele, eu cuidava de uma orquestra de 50 músicos, a gente viajava o Brasil e eu tomava conta da imagem da banda, produção, fazia tudo. Mexia um pouco com vendas também, cuidava da parte ali do evento. E aí, só que eu queria fazer projetos com artistas, né? Então eu falei para ele, poxa, o digital nascendo e eu ali totalmente imersa, já dominava. Ele já tinha sido o empresário do Mamonas, Charlie Brown, então ele tinha um conhecimento do artístico, mas já era uma coisa passada assim para ele. E eu nova, com aquele gás de fazer acontecer, apresentei a ideia para ele, falei, vamos montar uma gravadora, uma boutique, a gente consegue fazer tudo in house, já pensando nesse ecossistema, assim, né, de se autolançar, de cuidar do próprio lançamento, né, produzir os materiais, clipe, tudo. Então eu falei, cara, a gente tem tudo in house. E aí ele falou, vamos embora, faz. E colocou o que a gente precisava, o dinheiro, né? Eu cheguei com a ideia, ele colocou o dinheiro, criamos a SB Music, que mais tarde virou a casa da Glória Groove, é até hoje, é o escritório dela e a gravadora. Só que depois que eu desenvolvi todo o projeto, alguma coisa parecia, foi assim, ali que eu também vi que eu podia empreender e que eu tinha um poder nas mãos e assim eu queria fazer algo meu, né? Porque querendo ou não, nesse projeto ainda eu tinha, eu estava atrelada a ele, né? E eu não sentia assim que eu estava ali na linha da frente. Eu falei para ele, puxa, é legal, beleza, mas eu quero ir para fora. Falei para ele, eu tinha, de novo, intuição, sempre seguindo a intuição. Eu falo sempre para as pessoas, escute a você, porque é isso, assim, não é ninguém, não é de fora que vai vir, sabe? É interno. E aí eu virei para ele depois de tudo pronto, a gente já estava começando a fazer alguns trabalhos. E eu falei, cara, não quero mais e tudo. Assinei, deixei, não, tudo bem. E aí vim pra cá, com a cara e com a coragem. Deixei tudo e falei, vou pra Nova York. E nem sei por que eu escolhi Nova York, tá? Só falei, vou pra Nova York. E Chegando lá eu aí, vejo, né? exato, eu queria muito aprender o inglês, porque eu sabia que lá no Brasil, de novo, já estava tendo sucesso com os meus trabalhos, eu já sabia que eu ia ter uma carreira legal, porque eu sempre fui uma pessoa trabalhadora, enfim, e que algumas coisas ainda não tinham acontecido porque eu era nova, mas eu sabia que se eu continuasse ali eu ia desenvolver e continuar crescendo. Mas eu queria melhorar também como pessoa, profissional, então o inglês era uma coisa importante ali para mim. Eu falei, bom, eu vou ficar um ano lá, um ano sabático, e vou aprender o inglês em um ano, depois eu volto e vou ter milhares de oportunidades, etc. Mas aí, agora já tá fazendo 10 anos já. Essa seria a minha próxima pergunta. Você imaginava que você ficaria tanto tempo?
Não imaginava. Assim como também quando eu saí de lá para vir, eu tinha uma imagem assim, eu pensava, eu visualizei assim, pô, vou chegar lá, eu sou super workaholic, um americano vai me dar a oportunidade. Eu não tinha noção que existia já uma comunidade brasileira, que as coisas já aconteciam para o imigrante. Eu não pesquisei, eu vim, como eu te falei, com o desenho do que eu criei na minha imaginação e segui. Então, logo no início já me deparei com outra realidade e fui ficando, entendi que era aqui mesmo, que eu queria esse desafio, eu queria me transformar também. Eu acho que quando a gente muda de país, você se transforma, é uma transformação muito pessoal. E eu queria passar, eu me desafiei assim, falei, não, eu quero passar por isso e ver o que vai dar. E 10 anos se passaram. Você estava pronta e sua intuição estava certa, né? Eu falei, poxa, não tenho nada a perder. Eu tava com 25 para 26 anos, eu já tinha feito bastante coisa no Brasil, já tinha entendido esse caminho, assim, eu não tinha ainda toda a experiência que eu tenho hoje, mas eu já sentia que lá eu ia conseguir, mas no Brasil também as coisas são difíceis, né? Assim, hoje, depois que eu vim para fora e trilhei todo esse caminho, as coisas lá ficaram bem mais fáceis também, né? Talvez se eu tivesse ficado por lá não teria sido tão assim. Mas, poxa, eu acho que é assim muito, muito bom, muito gratificante. Assim, a gente não imagina, mas eu acho que a gente sente também que a gente pode, sabe? Então eu acho que é isso que faz você continuar. Se você não parar, você vai chegar em algum lugar, né? Exatamente. Não tem como. E quando você chegou aqui, o americano te abriu as portas? Como é que Mais ou foi? menos, mais ou menos. Poxa, eu lembro que eu trouxe um computador grande, que era o único que eu tinha, assim, um computador mesmo, um PC, na mala. O pessoal, meu, você é maluca? CPU. A CPU, exatamente. Eu falei, como que você vai entrar com isso lá? Eu falei, cara, vou entrar. É Vou tudo falar, que tem eu gente que tenho, usa né? laptop, eu vou falar que eu uso o computador de mesa. Exatamente, na minha cabeça era isso e pronto. Então, porque eu pensei, bom, eu não falo inglês, eu vou pegar trabalho de edição para fazer, porque daí eu não Entendi. preciso me comunicar, mas eu continuo na área, né? Porque eu não queria sair da área, né? Enfim. E entrei com esse computador, tá? Com muita gente, você é maluca, não vai entrar? Eu falei, vou entrar, cara. Entrei. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi abrir a mala para ver se não tinha variado nada, né? Aham. E aí eu lembro até hoje também que eu conheci uma pessoa ali, virou amigo de amigo, sei que eu falei, cara, preciso comprar 2 monitores pro meu computador. Você parcela. E ele falou, pô, vou te dar esse voto de confiança. Porque eu não tinha os monitores, eu precisava, né, pra editar. E aí ele me deu, fui pagando ele aos pouquinhos, tudo certo. Foi ali o começo. Eu passava e-mail para 10, 20, 30 produtoras por dia. Usava o Google Tradutor, passava um e-mail, falava, olha, aqui meu trabalho e tudo, eu filmo, edito. E sei lá, de 30 contatos que eu fazia, um me respondia, o americano. E sim, um americano me deu uma oportunidade longe pra caramba, era tipo 4 horas de Nova York. Ele falou, vem aqui filmar comigo um evento e tal. Eu falei, tá bom, né? Ele, mas você vai vir mesmo? São 4 horas. Eu falei, não, vou. E aí eu fui, fiz o trabalho, só que, puta, chegando lá ele viu que eu não falava inglês, né? Mas eu sabia o que tinha que fazer. Então ele me deu um voto de confiança, gostou do trabalho. E depois desse dia ele falou, vou te passar várias datas. E aí você se organiza, de repente você vem, fica quinta, sexta, sábado e domingo. Ele me levou para casa dele, com a família dele, Olha. esposa, filha. Ele falou, você dorme aqui para você aproveitar e fazer valer a pena, né? Você viajar essas 4 horas. E aí eu comecei, putz, aí fui me jogando em todas as oportunidades para aprender, porque a gente vem, né? Eu sei fazer, mas aqui é tudo diferente. Então, e o processo de mudança pessoal também, né? Que daí ele entra junto com essa parte profissional. Se você não fizer essa mudança, as coisas não encaixam, você fica ali girando, girando. Então, eu demorei um pouco para entender todos esses processos, mas foi indo e, pô, é, conforme você vai mudando, a energia vai trazendo outras pessoas ao seu redor, né? Eu acho que as oportunidades começam a aparecer e foi aí que
surgiu a Black 3, assim, depois de muitos freelancers por aí, eu consegui fundar a empresa, conheci uma outra parceira. Legal também que o podcast fala, né, de empreendedorismo feminino. E assim, eu tô cercada de mulheres incríveis que também foram segurando minha mão ali, puxando a gente pro próximo level, entendendo, né, a importância disso. Em 2019 eu conheci a Fernanda Paroneto, que foi minha sócia na Black por anos. Hoje a gente continua sócia no projeto ali, em alguns projetos específicos, né, porque ela retornou para o Brasil. Mas a gente se conheceu em um evento trabalhando e assim, ela viu o meu jeito de trabalhar, eu vi o jeito dela de trabalhar, a gente trocou cartão. No dia seguinte, a gente já estava tomando um café, já desenvolvendo projetos, e dali a gente montou a produtora. Ela tinha já um know-how aqui, ela já estava alguns anos à frente, ela já tinha uma experiência, vinha muito para Nova York antes de morar, tudo, já tinha uma clientela, e ela confiou no meu trabalho, e aí a gente fez essa fusão, e aí, putz, aí as coisas começaram a caminhar assim, e eu comecei a entender as possibilidades que eu podia ter aqui, que já eram reais no Brasil, e aí começaram a florescer aqui. Aí eu falei, uau, porque daí eu já era uma outra pessoa também. Então você visualiza tudo diferente, é bem Sim. especial. Uhum. Você vai ganhando maturidade, Vai ganhando né? maturidade, Desenvoltura, assim. exato. E aí fui conhecendo outras mulheres incríveis. A Núria Saldanha, que hoje ela morou aqui um tempo e retornou para o Brasil, jornalista. A Evelyn Rodrigues, que é jornalista do UFC, que foi a pessoa até que me colocou no UFC. Uhum. Ela mora em Vegas atualmente, é uma pessoa que está lado a lado comigo também, tem 10 anos à frente aqui do meu tempo, né? Já deve estar uns 20 aqui. Também foi uma pessoa que veio para estudar e ralou e aí conseguiu coisas incríveis e sempre ajuda outras mulheres assim. É muito legal, você vai se conectando com esse grupo, com essa comunidade, você vai entendendo, né, a força Força que ela e o seu tem. dever também, né, para com os outros Claro, assim, e a gente vai seguindo assim. sim. Até porque uma mão lava a outra, né? Uma mão lava Então, a outra, exatamente, exatamente. Hoje eu falo, eu sou a única mulher no UFC hoje nessa função que eu exerço lá, né? E, poxa, eu não vejo a hora de poder levar outras lá pra dentro, sabe? Eu não quero aham, ser a única mulher aham, fazendo isso, eu quero que aham. tenham outras lá Incrível. nesse lugar também. Legal, muito bom. Hey, você imaginava que você chegaria tão longe com a Black 3? Ah, imaginar a gente não imagina, assim, a gente quer, né? No fundo, a gente tá fazendo para acontecer, mas Quando chegar lá. quando chegar lá, como eu te falei, assim, eu vivi coisas aqui, puta, tá no estúdio com Cardi B. Até quando eu fui fazer o trabalho, eu nem tinha noção do tamanho da Cardi B. Foi uma coisa tão. E depois todo mundo, meu, você fez a parada com a Cardi B, aquela coisa. Então, você tá tão focado, às vezes, no objetivo que você esquece, mas são coisas muito grandiosas, né, que vão acontecendo ali. Uhum. E eu acho bom até ter o pé no chão, assim, porque a gente não perde o foco. E... Mas eu acho que, assim, que a gente quer, mas aí acontece maior do que a gente espera, com certeza, Uhum, é sempre uhum, maior. uhum, com certeza. É. Enquanto você estava falando, me veio aqui a cabeça que muitas vezes a gente vê a celebridade, né? Vê esses nomes grandiosos na televisão, enfim, em shows, vê esses artistas, mas a gente não vê o trabalho que deu para chegar até onde esses Exato, artistas chegaram e a gente também não vê quem foi que fez esse trabalho acontecer, exato, porque exato. se tá sendo televisionado é porque tem alguém filmando, né? Com certeza, exatamente. Esse encontro que foi Ludmilla e Cardi B foi totalmente eu que manejei todo para acontecer. Elas duas se falavam ali de forma Instagram, ali uma coisa, mas para um encontro, uma música, entrar pro estúdio e fazer acontecer um projeto assim, Precisou alguém vir aqui e falar assim, vem tem que cá. ter tem que ter uma pessoa conectadora que sabe fazer o business acontecer de fato, Aham, né? aham. E são histórias, nossa, tem muitas histórias assim desse lugar assim. Uhum. Você acha que tem algum segredo, assim, ou pelo menos algum conselho que a Renata atual daria para a Renata que começou, é, olhando para tudo isso que você conquistou e também, assim,
um território diferente, é um território internacional, é um território que no começo você não falava nem inglês. É. Então, assim, tem alguma coisa que você diria para aquela Renata? Tem. Eu acho que para ter mais calma, para aproveitar mais a jornada, porque às vezes a gente fica ansiosa com as coisas, querendo algo que tá lá na frente, tipo, espera, vai chegar. Curte o momento, assim, hoje eu já tô muito mais nesse, assim, ainda falta muitas coisas que eu quero alcançar, tá? Não cheguei nem, eu falo, pra mim agora é como se eu estivesse no início de uma nova etapa, assim. Aham, aham. Mas hoje eu já, tipo, tô calma, assim, porque eu quero curtir de fato a trajetória, porque eu sei que vai chegar, sabe? Aham. Eu nem fico visualizando e esperando nada, porque, como eu te falei, vem sempre maior do que você espera, então eu quero relaxar e curtir mesmo a jornada, porque Sim. passa, você alcança, então eu acho que é mais interessante você lembrar como que você passou daquilo, sabe? Passou bem, assim, então acho que falaria para ser menos ansiosa, com certeza. Cuidar de si, assim, porque essa é a parte mais valiosa, eu acho. Aham, legal. Antes de seguir com esse papo incrível, deixa eu contar uma coisa pra você que tá ouvindo a gente. A gente tem esse espaço aqui no meio do programa reservado pra anunciar a sua marca. Se você curtiu a ideia, manda uma mensagem no e-mail que tá na descrição e quem sabe no próximo episódio você não tá aqui com a gente. Rê, muita gente acha que para atravessar a América, conquistar o mercado e fazer grana fora é preciso ter um planejamento todo certinho, organizado, né? Mas a gente sabe que a realidade é outra, que a vida vai mudando, os objetivos vão se transformando e no fim das contas a gente precisa dar um jeito de se adaptar, de se reinventar para conseguir alcançar o que quer. Como foi para você adaptar os seus planos e se ajustar às situações que foram surgindo ao meio desse caos de vida e mudanças e Eu tudo já mais? vim bem despreparada, né? Então já estava um pouco caótico. Na verdade, eu cheguei no meio, e eu sou capricorniana, eu gosto de tudo bem organizado, então para mim foi bem difícil. Mas Aham. aí foi a coisa da mudança pessoal também, aprender a viver no caos para chegar à tranquilidade, né? Então, eu acho que os primeiros anos para mim foram assim atordoados, porque tem questão de documentação, inglês, então são muitas coisas para você colocar no lugar, né? Uhum. Eu foquei no resultado. Eu falei, putz, isso aqui é passageiro, é temporário Uhum. e eu vou chegar no molde que eu quero, de tudo organizado. É tempo e você não se desesperar, uma coisa de cada vez também, sabe? Uhum, uhum. Putz, eu lembro que nos primeiros anos eu fiquei com cartão de crédito negativo, porque era a única coisa que eu tinha para pedalar ali e conseguir fazer girar. Então, assim, eu desliguei minha cabeça e falei, meu, deixa o nome sujo, quando eu tiver numa, eu limpo. Então, era a opção que eu tinha, Nossa, para uma sabe? capricorniana isso Exato. deve ter sido um terror. Horrível, um terror. Exato, eu vivia com aquilo na cabeça, mas, de novo, tudo passa. O que eu falaria para Renata é isso, tudo vai passar, segura, entendeu? Não existe problema. Nada é problema, na verdade, se você parar Uhum, para analisar. É porque você uhum. está se movendo para chegar em algum lugar. Você vai ter que Sim, usar de algum recurso. Aí cada um vai da vida que tem, e do momento que tá, da fase, os recursos e let it go, vai. entendeu? Uhum, Não tem muito segredo, não, eu acho. sim. A gente sabe que essa jornada de reinvenção e adaptação exige muito mais do que coragem, né? Exige uma resiliência emocional que acaba sendo essencial para a gente dar conta de tudo. E nos dias de hoje, a saúde mental tem se tornado uma questão cada vez mais urgente. O burnout, por exemplo, é uma realidade que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e no Brasil, cerca de 30% dos trabalhadores já relataram sofrer dessa síndrome, o que coloca o país em segundo lugar no ranking mundial. O impacto disso vai muito além da sobrecarga mental, ele afeta também o corpo e o bem-estar físico. A pressão constante da vida moderna, as exigências do trabalho e até mesmo a falta de tempo para cuidar de nós mesmos acabam se tornando um peso que muitas vezes a gente não consegue carregar sozinhos, principalmente se tratando de Nova York, que a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, né? É aí que iniciativas como a sua, né, da sua non-profit, entram. Eu queria saber um pouco mais sobre como o Life Beyond Parkinson's tem sido uma forma de lidar com esse tema tão importante. Qual que é a relação entre uma coisa e outra? É. Bom, a Non-Profit é uma ideia da Ellen, que é minha parceira. Ela tem Parkinson, né? Quando eu conheci ela já tinha esse diagnóstico e eu me interessei, óbvio, como parceira, você busca querer entender e
para ser uma boa parceira, né? Uhum. Todo esse universo. E ela já vinha fazendo um trabalho e eu falei, bom, eu tenho uma parte aqui, a gente já vamos profissionalizar e transformar numa non-profit, porque a gente viu o potencial de elevar o trabalho, né, e ampliar a informação do que a gente quer passar. E assim, eu, do meu lado, eu também vim de uma trajetória muito workaholic, que eu me transformei, mas que eu sei que dentro do audiovisual, dessa nossa indústria, as pessoas, meu, não dormem, não se alimentam bem, Não é etc. pauta, né? Exato, exato. Uhum. Então, como você citou aí o burnout, né? A ideia da non-profit é levar conteúdo para a comunidade do Parkinson e pessoas com doenças neurodegenerativas, neurológicas. E assim, o burnout não é uma doença neurológica, mas assim, tá tudo ligado. Se você não cuidar da sua saúde mental, você desenvolve um problema neurodegenerativo, neurológico no futuro. Então, assim, tá tudo ligado, né? E eu sempre quis fazer um projeto social, então, assim, uniu, sabe? Bateu tudo, a gente falou, não, vamos trabalhar. Hoje eu me dedico a non-profit com ela, porque eu acho que é importante. Tem essa parte toda do glamour que o pessoal quer saber, do audiovisual, de celebridade, tudo, mas hoje eu equilibro muito a minha vida com essa outra parte, porque é muito bom ter o sucesso, mas é bom você ter o balanço com uma vida saudável, equilibrada. Então, eu acho que veio pra selar, assim, essa parte da minha vida, assim, de puta, é esse caminho aqui do equilíbrio das coisas. Então, a non-profit, ela, ela tá nesse lugar, assim, é um projeto que é gratificante, porque com a minha parceira, né, que vive esse Essa diagnóstico, essa realidade, então você também tem que aprender. E a gente só se interessa, é muito engraçado, a gente só se interessa por assuntos assim. Parkinson, por exemplo, você remete a uma pessoa mais velha. E isso já não acontece mais. Inclusive, mais o que a gente recebe, ela recebe muitas mensagens, são pessoas com 35 anos cada diagnosticadas. vez mais E cada vez novas, mais por conta de não cuidar da saúde dessa mental. condição Então, de vida que a gente vive daqui para o atualmente. futuro, você vai ouvir muita gente, a gente vai começar a conviver com muitas pessoas com esses quadros e pessoas novas, né? Então, vai ser é uma plataforma, já é uma plataforma de educação e conteúdos assim motivadores para essa comunidade muito valiosa, porque é um assunto que precisa estar na boca de pessoas mais jovens, né? Porque é a realidade. Uhum. Total. Se você pudesse dar um conselho para as mulheres que estão ouvindo a gente agora, qual conselho você daria? Eu daria o conselho para sempre pegar uma na mão da outra e se ajudar. Eu até, quando a gente fez a reunião, eu falei, pô, as mulheres não são unidas, mas aí eu assisti um vídeo da Bruna Luiz, comediante, onde ela fala, não, as mulheres são unidas sim, a gente tem que parar de usar esse discurso, porque ele também Ele reforça. exato, ele reforça, e aí me virou a chave, recente isso, porque a gente se falou tem pouco tempo. E não, nós somos unidas sim, eu acho que é porque nós estamos aprendendo muitas coisas, então eu acho que é ter coragem, acreditar. Vão ter muitos desafios, né? A gente já sabe, mas não pode desistir, porque a gente pode muito mais do que a gente imagina, com certeza. Perfeito. E para finalizar, eu quero pedir uma indicação de conteúdo que você consumiu recentemente, que você gostaria que todo mundo consumisse. Pode ser um livro, um filme, um podcast. E também indicação de uma mulher que você gostaria de ver sendo entrevistada aqui no Ah, nosso perfeito. podcast. Olha, assim, livros, eu vou indicar o Dr. Joe Dispenza, que é ele é autor, pesquisador, de neurociência, física quântica, ele mistura epigenética também. Tô indo para um retiro espiritual dele daqui uma semana e meia, mais ou menos. Ele tem livros incríveis, ele tem várias entrevistas em podcasts e ele fala muito sobre saúde mental, como reprogramar o seu cérebro, como se curar de algo que você tenha com o teu próprio corpo, né? Com meditação. Então, acho que
eu deixaria o Dr. Joe Dispenza. E mulher, eu acho que primeiramente a Ellen, minha parceira, porque ela também é uma mulher incrível, tem uma história incrível, tá aqui nos Estados Unidos há 25 anos já. Uma história incrível. E a Evelyn Rodrigues também, que é essa jornalista do UFC, que é uma grande amiga e, assim, é uma profissional exemplar, e já me ajudou muito aqui. Ela também, assim, falou em UFC. Quem é fã de UFC sabe, já vê ela, assim, não tem como falar de UFC sem falar de Evelyn Rodrigues. As Perfeito. duas. Obrigada. Obrigada a vocês. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você tá saindo com o coração cheio de inspiração, né? A história da Renata é uma prova de que dá sim pra começar do zero, criar algo grandioso e ainda abrir espaço pra impactar a vida de outras pessoas. E olha, se esse papo fez sentido pra você, compartilha com aquela amiga que tá precisando ouvir essa mensagem. Não esquece de seguir a Rê pra acompanhar o trabalho incrível que ela faz, a produtora dela, Black 3 e o projeto non-profit dela. Quer deixar os arrobas, Rê? Vou deixar. O meu é Meirelles Renata, com 2 L's. Da Black 3 é Black 3 Agency. E da Life Beyond Parkinson, Life Beyond Parkinsons, com um S no final. Mas no meu perfil tem todos os arrobas também. Legal, então siga a Renata e acompanhe os perfis por lá. E claro, também segue o Women Talks para não perder os próximos episódios, porque vem muita conversa boa por aí. Te espero na próxima. Esse podcast foi realizado pela Women Digital, nossa agência de comunicação digital criada por mulheres. O roteiro é da Luísa Carneiro e da Sara Fabril, a direção e a apresentação é da Mayara Castro e a produção executiva é da Larissa Carboni. Agradecemos também ao Petit Knitwear Studio e a Sam Small, que abriu as portas para que pudéssemos realizar as nossas gravações aqui em Nova York. Valeu, até a próxima!